Aleluia, Jesus. Grandioso és tu, Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos alegres porque Jesus é maravilhoso e a sua promessa infalível. Louvado é o nome de Jesus. Temos o pedido do pastor Paulo Dutra em favor do seu cunhado Dario, que está bastante problemático, enfermo da coluna, hernia de disco, muitas dores, pedindo que os irmãos incluam na oração. Louvado seja Deus. Os irmãos ouviram certamente falar das 7 cartas do Apocalipse, e nós queremos ler numa delas nesta noite. Mas antes dos irmãos lerem, para nós ganharmos um pouco de tempo, eu queria aqui fazer uma introdução. Vou me permitir ler para ser bem rápido, por causa do tempo, porque eu fiquei curioso. O que é Sardes? O que significa? Qual a história de Sardes? Sardes foi capital do antigo reino da Lídia. Era ponto de passagem de todas as riquezas e todo o comércio. As suas areias eram misturadas com ouro. Lá foi cunhada, as primeiras moedas de ouro foram cunhadas lá, feitas lá, fabricadas lá. Sardes estava encravado entre 3 montanhas. Por muitas vezes foi chamada de a inviolável. Mas no ano de 214 a.C., Antíoco o Grande conquistou Sardes. Escalou a parte mais íngreme da montanha. E quando ele chegou no topo da montanha, o vigilante estava dormindo. E ele rendeu o vigilante e assim tomou a cidade. Anos mais tarde, 547 a.C., ou antes, né? Porque ao contrário é a contagem. Em 547 a.C., Sardes adormecia, tranquila, achando que estava guardada por aquelas montanhas, que era inviolável a sua cidade. Protegia somente a entrada, porque só tinha uma conhecida. Um dos que estavam no topo da montanha guardando cochilou, seu capacete caiu, e tinha um caminho secreto pelo qual ele desceu para pegar o capacete. E eles não sabiam, os persas estavam espionando, procurando alguma maneira de entrar em Sardes. E ele desceu por um caminho secreto que só eles conheciam, para pegar o seu capacete que estava do lado de fora. E assim o povo persa entrou por aquele caminho e rendeu Sardes. Sardes se tornou uma cidade importante, se tornou também uma cidade apóstata, que não se preocupava, não tinha nenhuma simpatia pelas coisas de Deus. Mas no século XV, ela foi destruída por um terremoto. Hoje Sardes é uma cidadela da Turquia. Naquele tempo chamava Ásia Menor, hoje Turquia, e ainda existe uma pequena cidade ali, algumas pessoas que residem no que era a grande Sardes daquele tempo. Mas eu convido os irmãos para lermos a 5ª carta, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Louvado seja Deus. Louvado é o nome de Jesus. Leiamos, amados.
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te glorificamos, ó Senhor, te exaltamos, te adoramos. Senhor, sabemos que a tua palavra é espírito e vida, Senhor. Por isso nós, ó Senhor, agora acabamos de ler, pedimos a tua unção e a tua graça sobre todos nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, na meditação da tua palavra. Ó Senhor, trata conosco conforme as nossas necessidades, Senhor. Tem compaixão, ó Deus, e ajuda, Senhor. Abençoa o Dario, Senhor, ou Dário, que está, Senhor, com dores por causa de enfermidade na coluna. Estende a tua mão, Senhor, para ele e também, Senhor, para a fé na vida dele. Ajuda, Senhor, no que ele precisa. Nós te clamamos, ó Senhor, porque tu conheces os corações e aqueles que nesta noite vieram, Senhor, em busca da tua bênção. Senhor, derrama graça e permita que cada um leve, Senhor, a bênção em suas vidas. Ó Deus eterno, fica conosco, ó Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nosso cântico, ó Deus. Pois nós, ó Senhor, rendemos a ti o nosso culto nesta noite, porque tu és digno, Senhor, porque tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ao teu nome, glória, honra e poder para sempre. Nós te clamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, a carta endereçada a Sardes. Eu disse que Sardes foi conhecida como a inviolável. Mas encontrei também um significado para Sardes. Sardes significa aquele que fica. Aquele que é deixado para trás. Aquele que não sobe no arrebatamento da igreja. E por vezes alguém faz um catálogo das cartas, achando que essa era para um período, aquele para outro, e agora nós vivemos a era de Laodiceia, e portanto para nós é só a carta de Laodiceia. Não, toda a Bíblia Sagrada é a carta de Deus para nós, e nós vamos examinando e nos identificando como está a nossa situação, e o que Deus quer de nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a gente vê, irmãos, aqui, iniciando a carta, o Senhor diz assim: eu sei das tuas obras. Há poucos dias o pastor dizia aqui neste púlpito a respeito de uma outra carta, mas em todas elas o Senhor faz este lembrete: eu sei das tuas obras. Portanto, amados, ninguém deve se preocupar com a vida do outro, porque cada um vai dar conta de si. Diz o apóstolo: todos nós havemos de comparecer diante do tribunal do Senhor para prestar conta de tudo que fizemos por meio do nosso corpo.
Então é através do nosso corpo que nós adoramos, que nós glorificamos, é também através do corpo que pecamos, que aborrecemos a Deus, que entristecemos o Senhor. Então é muito importante preservarmos corpo, alma e espírito santificados para o grande e glorioso dia do Senhor, que se aproxima. Louvado seja Deus. Cada momento que a gente vê a tragédia no mundo, a gente sabe que mais perto está o dia da nossa redenção. Então, amados, ele diz aqui: eu sei, tem nome que vives. Hoje, quanta gente quer ter nome, quer ser chamada pelo nome de Cristo, quer ser chamada pelo nome de Jesus, quer ser chamada pelo nome de cristão, quer ser conhecido como evangélico. Eu já há muito tempo eu digo que ficou moda, o mundo ficou evangélico. De qualquer forma, não importa, basta ter o nome. Então, nome que vive, o nome de quem vive, o nome de quem vive é Jesus, é Ele que vive, louvado é o nome do Senhor, foi morto e vive eternamente. Mas mais importante do que ter o nome daquele que vive, é ter a vida, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, a vida gloriosa, escondida em Cristo, porque aí a nossa vida está segura, louvado seja Deus. Então, meus amados, aqui esta cidade tinha uma presença. Provavelmente o que a gente percebe aqui é que a igreja que existiu naquela cidade era uma igreja que tinha um ritual muito bonito, tinha uma forma de fazer o culto muito boa, muito bonita, mas era vazia, era desprovida do poder, da graça de Deus. Então se preocupavam com a aparência, se preocupavam com a forma, mas o nosso Deus está chamando a atenção para que a nossa preocupação seja com o conteúdo, louvado seja Deus. Qual é o conteúdo que vai na minha alma? Qual é o conteúdo que vai em nosso coração, de dia ou de noite, durante a semana ou ao final de semana? O que move-nos, o que está dentro do nosso espírito, o fogo de Deus está queimando a nossa alma, os nossos olhos brilham na graça do Senhor, o nosso coração ele incendeia ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao lembrarmos das glórias do Senhor, das suas promessas. Nós desejamos ir lá, ou nós por vezes estamos apáticos, acostumados, parece que nada muda, parece que não há vida, parece que não há entusiasmo. Então cada um de nós devemos examinar aonde que estamos, porque ele repreende severamente no diagnóstico que ele faz. Quando ele olha e examina esta igreja, ele diz assim: tem nome, mas estás morto. Sardes, aquele que fica. E ele diz aqui: sê vigilante, sê vigilante. Ele está escrevendo ao anjo da igreja: ser vigilante. E o que me chamou a atenção, amados, é esta frase seguinte: confirma o restante que estava para morrer. Eu quero pedir aos que estão vivos aqui, que nos ajude, porque quando passou no meu coração esta palavra, eu fui procurar, eu sabia que estava lá, em alguma das cartas. Eu senti o Senhor tocar no meu coração. Preocupado, irmãos, com muitas vezes de muitos irmãos nossos que estão apáticos, desinteressados, mornos, frios. E eu orei a Deus. A mensagem que passou no meu coração foi: confirma o restante que estava para morrer. O que eu entendo é que o inimigo se levanta contra toda a igreja. Alguns já morreram, alguns já abandonaram a fé, já foram embora. Mas há um restante que precisa ser confirmado na presença do Senhor, que precisa ser provido da graça de Deus e do poder de Deus.
E eu preciso da ajuda dos irmãos, sabe por quê? Porque nenhum homem consegue fazer isso, irmãos. Nós podemos pedir a confirmação. O irmão quer servir a Deus, quer continuar servindo a Deus e obter uma resposta. Mas o que eu entendo que essa confirmação, irmãos, é a vida de Deus dentro de nós. E esta vida de Deus pulsando dentro de nós, depende de cada um de nós abrirmos o coração, darmos lugar ao Senhor, para que Ele nos renove, para que nós lembremos do primeiro amor. Irmãos amados, nós não podemos, nesse último tempo da igreja, viver de discurso, de ouvir palavras e não colocá-las em prática. Nós temos que ser chacoalhados, irmãos, acordados pelo poder de Deus, ao tocar a trombeta da palavra do Senhor. Tem que estar desperto, tem que estar vivo, tem que estar com o coração queimando, louvado seja Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo. Não pode ter nome. Eu fico pensando no nome poderoso do Senhor. Então nós poderíamos ser como aquela cidade foi conhecida, a impenetrável, o povo invencível, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É uma grande realidade isso, irmãos, mas a igreja, noiva, o coletivo de Deus, e aqui nós queremos tratar do eu, de você, do individual de Deus. Cada um de nós, irmãos, fazemos parte dessa noiva. A noiva vai chegar, mas a pergunta é: eu chegarei lá? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Como vai a minha vida? Como vai a minha vida? Será que estamos, irmãos, adormecidos? Sábado passado, nós começamos o culto aqui com 5% dos irmãos. 5% da igreja. Você que sabe. Se você quer ser verdadeiro servo e serva de Deus, e ter temor e glorificar e dar lugar ao Senhor, ou simplesmente vir assistir como se fosse um espetáculo. Há um grande espetáculo para ver. Ele, ensanguentado na cruz, levantado entre os céus e a terra. Eis o espetáculo. E eu leio em Isaías 32. Que aquele que vê, nunca mais olha para trás. É tempo, irmãos, de preocuparmos com a igreja. Eu sei que os irmãos estão preocupados com grupos. Mas nós temos que preocupar com o corpo todo, com a igreja inteira. Temos que estar preocupados em estar aqui nos dias de culto para buscar o Senhor. Temos que fazer jus a este nome glorioso daquele que morreu por nós e ressuscitou e virá daqui a pouco nos buscar, tocando a sua trombeta gloriosa. Louvado seja Deus. Tem nome de que vives. Eu sou da restauração. Eu estou na obra em restauração. Eu estou. Isso, irmãos, pode ser bom. Pode ser bom. Eu até acredito que seja. Mas a pergunta que eu faço: até que ponto a obra entrou no seu coração? Até que ponto você se comprometeu com a doutrina, se comprometeu com a mensagem de restauração da igreja? Até o ponto de vir no culto só de domingo?
Até o ponto de orar só de vez em quando? Até que ponto você se comprometeu? Até o ponto de começar a encurtar a doutrina? E a pessoa ainda diz: eu estou em comunhão com Deus. Maior desprezo para as coisas de Deus, para a doutrina. Deus não aceita essas brincadeiras. Deus não vai levar pessoas de qualquer maneira, irmãos. Muitas vezes, alguns irmãos se encantam com o evangelho que tem por aí, em alguns lugares. Tem nome que vive, aglomera muita gente. E o povo fala língua estranha, e muitas vezes pode fazer milagre, porque nesse tempo do fim, irmãos, o espírito de engano vai fazer muita proeza, muito milagre, e quem vive correndo atrás de milagre, vai ser tapeado pelo inimigo, mas quem vive a seguir um caminho estreito e apertado, sabendo que tem que andar santamente na presença do Senhor, e ansioso por guardar a palavra de Deus, esses prosperarão na vida eterna, louvado seja Deus. Sabe, irmãos, parece uma coisa simples. Uma cidade forte, uma cidade murada por montanhas íngremes. Um vigilante dormiu. Um vigilante dormiu. Um vigilante ou um inimigo entrou pela passagem secreta. E abriu então o portão para que todos os outros entrassem. Assim é a nossa vida, irmãos. Quando você dá lado e diz: isso não tem problema, não é nada não. E abre assim a passagem secreta. Para ele abre os portões para todos os outros pecados. O pecadinho é maior do que o pecadão. E maior do que o pecado. Escreve no caderno e vê o tamanho. Tempo de restauração, irmãos, é tempo da vinha em flor. Sabe o que é isso? Quando você tem toda aquela parreira de uva e que está tudo florindo e já está dando a uva e está chegando a hora da colheita, esse é o tempo da restauração. Está amadurecendo as uvas para a colheita. E aí você encontra na palavra do Senhor: apanhai-me as raposas. Então é tempo de tirar as raposas. A raposa faz dano à vinha, ela vai lá e estraga os cachos de uva, e o dono da vinha não quer, ele quer que cada cacho de uva seja guardado íntegro para a sua colheita gloriosa, louvado seja Deus. E nós aqui no púlpito, pastores, preocupamos muito com a raposa. Porque a gente vê a raposa. Mas ele falou: apanha a raposinha também. Às vezes a gente não vê a raposinha. É uma coisinha de nada, é uma coisinha à toa, isso é coisa simples, não dá nada não, isso não dá nada não. É a raposinha, deixa ela crescer, depois que crescer eu vou dar um jeito dela. Os irmãos lembram do pastor Samuel contando a história do sujeito que vinha do sítio e estava ali esperando o ônibus, ele olhou e tinha uma cobrinha pequenininha, e tinha caído até um pouco de geada, e ela estava ali toda tremendo, ele ficou com dó, falou: vai morrer, coitadinha. Aí ele tentou salvar, pegou, porque era tão pequenininha, tão inocente, e na hora que ele pegou, o ônibus ia encostando, aí ele pegou e catou e pôs assim dentro do sua camisa, e o ônibus foi. Quando chegou o ônibus na cidade, ele não desceu. Foram chamar, foram ver. A cobrinha se aqueceu e se viu apertada. E o que ela fez? Ela picou no seu peito. E era urutu cruzeiro, só dessa qualidade. Então, por vezes, nós pegamos umas coisinhas e ficamos com dó. Tadinho, né? Deixa aí. Meu irmão contava que tem um casal que estraga a igreja. O casal chama o coitadinho e a consideração. Aí lá alguém aprontou, né, uma coisinha, coitadinho, deixa ele, coitadinho. Aí o outro lá, precisa ter consideração, né? Porque é tanto tempo na igreja, precisa ter consideração porque é parente do fulano, ou precisa ter consideração porque não sei o quê.
e aí com coitadinho e consideração filiado ao corpo, o corpo vai adoecendo e morrendo, irmãos. Então nós não podemos ter na nossa vida nem coitadinho, nem consideração. Nós temos que ter qualidade de cristão, de temor, de santificação, para não estarmos incluídos nesta palavra. Tem nome, mas está morto. O que adianta ter nome? O que adianta ter nome? Quantos nomes famosos existem por aí? E as pessoas morreram. Então o nome não adianta, se a pessoa não tiver vida. Mas ele diz assim, ser vigilante e confirma os que estão para morrer. Então nesta noite eu te convido a ser confirmado na presença de Deus. Confirma a sua vida. Ouça Josué dizendo, vocês já têm tudo, já chegaram na terra, vocês já têm a promessa, vocês já receberam a doutrina, o nome de Jesus, vocês já receberam a aliança de Deus. Então hoje o Senhor manda que vocês decidam se vocês vão servir a Deus ou não. E o povo respondeu, ao Senhor serviremos. Mas Josué disse, eu e minha casa vamos servir o Senhor, vocês decidem. E eles disseram, ao Senhor serviremos. Você pode dizer isso no seu coração nesta noite? Ao Senhor servirei, ao Senhor servirei. Eu serei servo do Deus Altíssimo e andarei na sua presença. Louvado seja Deus. Que você possa dizer no seu coração, diante de Deus, não, eu vou ser fiel, porque ele disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou ser fiel, aonde ninguém me vê, aonde eu estou longe de tudo e de todos, o Senhor está comigo, bem perto, a me contemplar, tanto para me ajudar, como para me reprovar, como ele faz esse diagnóstico. Mas ele diz assim, lembra-te, ele diz assim, examinei, e não achei as obras perfeitas diante de Deus. Está fazendo obras, mas não está fazendo com a perfeição que o Senhor quer. Está faltando alguma coisa. E ele diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra do que você já recebeu de Deus? Lembra das noites que o Senhor já te visitou? Lembra dos dias que você foi cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo? Lembra do dia? Lembra do dia que você pregou, que parece que ia voar? Lembra? Pois é, ele manda lembrar do que recebeu e do que ouviu. Nós não podemos esquecer o que nós ouvimos da palavra de Deus. E diz assim, guarda-o, internaliza, esconde no coração, escreve na tábua do coração. E ele diz assim, e arrepende-te, e arrepende de andar mais ou menos. Mais ou menos não serve para Jesus, irmãos. Mais ou menos serve só para o mundo, serve só para o inimigo. Deus nunca vai levar mais ou menos para morar na glória. Ele vai levar um povo firme, positivo, fiel, sincero, louvado seja Deus. E ele diz assim, se não vigiares, às vezes temos preocupação de orar e é necessário. Às vezes temos preocupação em testemunhar para os outros e é necessário. Mas se não vigiares, se não prestares atenção, se não olhares atentamente para ver o inimigo chegando, a invasão do mundo, começando a penetrar na nossa vida ou em nosso meio, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, como foi nessas cidades. Achavam que não perderiam, mas por falta de vigilância perderam. E por falta de temor de Deus, o terremoto veio. E diz assim, e não saberás a que hora virei sobre ti. Não sabemos. Ninguém sabe o momento que Deus vai lhe chamar para a glória ou para a condenação. Ninguém sabe. Mas dá para saber se eu estou indo para a glória ou para a condenação. É só eu examinar a palavra, examinar a minha vida. E consertar a minha vida, porque ele diz aqui, mas tem também Sardes. Olha que consolo para nós. Mas tem também, no meio da igreja da cidade de Sardes, é um povo que canta bonito, que tem um ritual bonito, um formalismo bonito, mas não tem o fogo do poder de Deus. Mesmo assim, nessa igreja, com tantas pessoas reprovadas, eles assim,
mas tem em Sardes alguns, ou algumas pessoas, que não se contaminaram ou não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Pensa com você. Eu vou andar de branco com Jesus, porque eu sou digna disso. Você consegue se enxergar assim? Eu vou andar de branco lá na cidade eterna, com Jesus, porque eu sou digna. Eu sou digno, porque Ele me salvou, porque Ele escreveu o meu nome no livro da vida, porque eu não me contaminei, eu não dei ouvido às coisas do mundo, eu não deixei meus olhos soltos para lá e para cá, eu não deixei minha mente voando, eu não deixei o capacete cair da montanha, eu fiquei com o capacete da salvação ali o tempo todo, para que as coisas mundanas não entrassem na minha mente. Então eu vou andar com o Senhor, louvado seja Deus. Essa esperança vai sempre mover o coração dos servos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, que sempre há um remanescente, irmãos. Sempre há. Não é todo mundo, mas tem um povo que é de Deus. Não é todo mundo. A salvação foi dada para todos, mas nem todos dão valor à salvação. Então nem todos a recebem. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo, com tantas promessas que tinha, de vir, de se manifestar, o Cristo, o Messias tão esperado, quando ele veio, havia só um pouquinho de gente esperando, havia um remanescente fiel. Assim será na vinda do Senhor, quando Ele tocar a trombeta, haverá um remanescente fiel. Aqueles que não se contaminaram as suas vestes com as coisas do mundo, com o pecado, mas que se guardaram na fidelidade e na presença do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz assim, ao que vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a vaidade, vencer as tentações, estando na presença do Senhor, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você consegue imaginar? Ele chamando, esse aqui é Abraão, meu amigo, porque creu. E apresentando você, esse aqui é fulano de tal, é fulana, era lá de Bitinga, daquele povo desprezado lá, mas ficou fiel, foi tentado, mas ficou fiel, houve luta, mas ficou fiel, houve chamada para se contaminar, mas se preservou na minha presença, é meu amigo, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio bendito e glorioso, irmãos, está reservado para aqueles que não terão o nome riscado do livro da vida, mas terão o nome confessado por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz aqui, que fique bem avisado, fiquem sabendo, ouçamos o que o Espírito de Deus fala conosco. Louvado seja Deus.